Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Olá, você que acompanha as redes sociais do jornal Preto no Branco. Nós estamos chegando com mais uma edição do podcast De Olho no Esporte, sempre com o grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. E eu já quero, nesse início, fazer um agradecimento especial ao Anderson Piccolo pela cessão aqui do espaço e também dos equipamentos para gravar a edição de hoje com uma pessoa que é conhecidíssima de todos, principalmente aqui em Cascavel e Marechal Cândido Rondon, que é o técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier. Tudo bem, Marquinhos? E de antemão eu quero agradecer a você também a gentileza de ter atendido a gente aí para fazer esse bate-papo aí e falar com o pessoal aí da região. Imagina, prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Sem demagogia, eu fico muito feliz e agradecido, né, quando eu posso estar aqui na região, independente de qual cidade seja, né? O Oeste Paranaense tem uma força muito grande, né, e uma importância muito grande na minha vida profissional, pessoal. Claro que Marechal em especial, em função do trabalho que a gente fez aqui. Então voltar aqui, rever as pessoas é sempre motivo de muita alegria. Marquinhos, antes de a gente conversar aí, lógico, sobre o futsal brasileiro e sobre especificamente a seleção, gostaria que você falasse um pouquinho do cidadão Marquinhos, né? Cidadão fora das quadras, cidadão família, o Marquinhos família, que vai com a esposa, com os filhos, passear. Como que é esse Marquinhos? Bom, ultimamente essa parte social está bem prejudicada, né? Porque são muitos compromissos, né? A seleção, embora ela te dá uma possibilidade de você ter um espaçamento, né, desses compromissos profissionais, de estar na quadra, ela acaba te trazendo uma outra responsabilidade, né, que é uma responsabilidade, vamos dizer assim, mais diplomática, né, de você estar em muitos lugares, ter muitos compromissos, representar a seleção, divulgar o esporte, né, e isso eu tenho feito, até porque, além de ser uma atribuição da minha função, eu acho que é uma coisa necessária, né, eu acredito que isso é importante para a modalidade, então eu tenho ido em muitos eventos, cumprindo uma agenda às vezes muito cansativa, né, e que às vezes me restringe esse contato, né, com a família. Por outro lado, existem fases também desse processo que eu estou mais em casa, né, consigo acompanhar o meu filho na escola, consigo ir buscá-lo, consigo acompanhar nas atividades físicas, enfim, tá um ambiente mais familiar e que é bom também. Então eu acabo mesclando um pouco isso, né? Eu também estou num desafio bem grande, né? Eu estou no final do meu doutoramento, então eu sempre tive essa ligação com a vida acadêmica, né? O que me trouxe, inclusive, para o Paraná agora nesses dias, essa relação da faculdade, dos estudos, enfim. Então, terminando um doutoramento, que é algo também muito desgastante, né? E que exige também muito da família, porque você acaba ficando em clausura por longos períodos. E tentando, de alguma forma, também tocar os meus projetos pessoais, né? Então, eu tenho me dividido aí em várias frentes, de maneira que estou conseguindo conciliar tudo, né? E também conseguindo alcançar aí os objetivos que eu tenho traçado para a minha vida. Então, um pouquinho, né, dessa minha faceta mais pessoal. Né? Legal, Marquinhos. Você teve uma passagem de sucesso aqui por Marechal Cândido Rondon e a gente foi prova disso com vice-campeonato da Liga, com campeonatos estaduais, multicampeão, com aquele ginásio cheio, a torcida empurrando o time da antiga Copagril, futsal. Como você vê hoje, por exemplo, o futsal de Marechal sem equipe participando em competições mais de nível estadual e nacional? Não é uma crítica, porque eu acho que não cabe a gente fazer críticas, né, quando uma equipe ela é extinta. Isso acontece, né? A história do futsal é essa. São de surgimentos e desaparecimentos, às vezes numa velocidade impressionante. Né? Às vezes umas equipes elas chegam ao topo muito rapidamente e elas também, na mesma proporção, desaparecem, né? Outras têm uma jornada mais sólida, de mais tempo, enfim, né?
Mas isso é comum acontecer. Agora, claro, isso sempre que eu passo aqui, em frente ao ginásio, que eu fiz muitas vezes esse caminho a pé, né, caminhando mesmo, indo até o ginásio nos dias de jogos, encontrando os torcedores, me traz uma sensação de angústia, né, porque a gente viveu momentos importantes, né, eu acho que não foram momentos só competitivos, foram momentos de relação com a comunidade. Com a comunidade, né? Eu sempre tive uma proximidade muito grande com as pessoas, né? Meu jeito de ser, de entrar nos lugares, cumprimentar, conversar, tomar um café. Então eu andei muito pela rua aqui e essa relação, esse laço, ele permanece até hoje. Né? Só que ele tinha um conectador, né? E esse conectador era a Copagril, né? Era a equipe de futsal onde nós marcávamos um encontro naquele dia para que todos nós estivéssemos lá. Todos juntos. E quando isso desaparece, te traz um pouco de ansiedade, até um pouco de tristeza, por que não? Né? Mas a gente entende também que faz parte do processo. Né? É uma cidade muito pujante, né? Que tem um potencial enorme, que poderia ter, mas merece ter uma equipe mas que competindo. A gente torce, né, Marquinhos, para que a história mude, né? Porque é um esporte também que depende de abnegados, né? Exatamente. Quem está ali precisa estar apaixonado por aquilo, precisa gostar daquilo, para que daí o restante se desencadeie. Então, e depende muito de grana, né? Não adianta. Sim, é um investimento. 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 E o impacto que isso tem, ele é pouco mensurado, né? Então, exatamente. Por que é difícil investir no esporte, né? Porque é difícil medir a importância dele. Exatamente. É muito subjetivo, o retorno, as pessoas não têm noção. Então, o retorno para quem é um comerciante, ele bota o produto, vende, entra o dinheiro, acabou, ponto. Esse é o retorno. Né? O esporte, ele te dá um retorno imensurável, mas pouco quantitativo, né? É difícil você medir isso. Que é o bem-estar das pessoas, né? Que é uma oferta de lazer, porque hoje a gente encontra as pessoas, muitas dizem, pô, o Marechal não tem mais hoje, não tem um cinema, não tem isso, não tem aquilo, pô, tinha um futsal e tal, já não tem mais. Então, era um evento da cidade, né? Que mexia com a cidade. Qual foi o impacto que os anos de Copagril, né, proporcionaram, por exemplo, para a população jovem, que começou a praticar o esporte, né, que gostou do esporte e que hoje pratica esporte em função daquela referência época que tinha. Quantos tiveram a oportunidade de trilhar um caminho ou de sair para jogar em outro lugar, enfim. E que isso é um marcador de saúde, de bem-estar. Só que, às vezes, as pessoas não se preocupam muito com isso, né? Então, na verdade, os investidores pensam mais em números. Né? Não digo que eles estão errados, até porque negócio é negócio e todo negócio precisa ter rentabilidade, mas às vezes a gente tem que parar para pensar de quanto eu também devolvo para a minha cidade aquilo que a minha cidade me dá. E isso é uma pauta muito pouco discutida. Né? Sou um comerciante. Na verdade, seria o ponto mais importante, né? O retorno que o esporte, não só o futsal, aí a gente pode colocar todos os esportes, vôlei, basquete, que você pega o menino lá na escola, a criança, e treina desde cedinho e se torna, se não for um atleta em nível de competição, que seja um cidadão de bem, e a importância disso. Fora a questão da própria segmentação da marca, né, da própria cidade, porque eu me recordo, né, de ter, em algumas viagens, ter pego um Uber, um táxi, enfim, e o cara me perguntar, da onde tu é? Eu falei, Marechal Rondon. Pô, daquela equipe, não sei por quê. Exato. Né? Então, em cidades distantes do Paraná, né, em outros estados. Então, qual foi a importância naquele momento? O nome da cidade foi muito difundido. Exatamente, com certeza. Em nível estadual, nem se fala. Todo mundo sabia que o Marechal Rondon era uma equipe de futsal, sempre candidato amarelo, a campeões, forte, né? Então, aquilo segmenta muito o nome do município. E segmenta também as marcas, né? Porque indiretamente, ao entrar num supermercado, você pegar um produto, você associa. E isso traz credibilidade ao produto, só que isso é pouco mensurado. Então, eu acho que nesse investimento no esporte, os gestores muitas vezes não estão preparados para medir esses indicadores.
Legal, e a imprensa tem que ajudar também muito. Ajuda, né? A imprensa ajuda, faz a sua parte. Faz né? a parte, mas eu acho que também ainda falta... Ela precisa ser abastecida, né? Exatamente. Vive disso, né? Vive da notícia. A imprensa é uma artéria, né, que vai fazer com que isso circule, né? E que seja conhecido, que o nome seja bastante divulgado. Ela precisa disso, né? Então, você mora hoje em Carlos Barbosa, é isso? Carlos Barbosa. Você está terminando o doutorado. Sim. O que você pensa depois de terminar essa fase da sua vida? Você continua com futsal? Continua na seleção brasileira? Qual que é o teu pensamento com relação a isso? Eu nunca fui... A continuidade. Eu nunca fui assim... Eu não posso me caracterizar como uma pessoa indecisa, não. Muito ao contrário, eu sempre fui muito decidido do que eu quero e para onde eu quero ir. Né? Mas eu tenho algumas coisas na minha cabeça que me impedem hoje de ter essa decisão muito clara, né? Eu costumo mencionar que hoje a minha cabeça está muito parecida com o clima na Serra Gaúcha, muito nublado. Eu não consigo muito enxergar o outro lado, por quê? Porque é uma questão de foco, né? Tem que chegar lá primeiro. Eu quero focar para o compromisso no Mundial e botar toda a minha energia lá, né? E depois do Mundial é que eu vou ter essa condição de sentir, né, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho uma preocupação em me manter ou perdurar no cargo, porque eu já me livrei disso, né? Eu já consegui passar essa fase de querer estar ali, né? Por estar ocupando um cargo importante. Não é isso, né? Se eu sentir que eu posso contribuir, continuar contribuindo, eu vou continuar contribuindo. Mas se eu chegar ao final e eu sentir que esgotou, né? Porque o ciclo, às vezes a gente quer que o ciclo seja meio cronológico, que termine em dezembro, que comece em janeiro, que termine no domingo e comece na segunda, mas a vida não é assim. Né? Às vezes no meio você sente que é a hora de você sair, partir para um outro desafio. Eu não senti isso ainda, né? E por isso que eu digo que está nublado. Então eu não sei exatamente para onde eu vou, né? Eu tenho um compromisso com a seleção até dezembro, né? Porque depois, o Mundial terminando em outubro, tem um período de transição, né? Se for feita uma troca, de passar o trabalho para quem vai assumir o outro ciclo, né? Então eu tenho esse compromisso e eu vou honrar o meu compromisso, até porque eu sempre menciono também que estar na seleção é servir a pátria. E aí eu tenho um pouco de cuidado com esse negócio de dizer, não, eu não quero mais. Porque eu me sentiria meio desertor, assim. E eu quero cumprir o meu compromisso. E o cargo pertence à CBF, né? É ela que vai decidir o futuro da seleção. O futuro treinador é ela que decide, se pela manutenção ou não, né? Você tem que estar se sentindo bem no local, no lugar que você está também, né? No trabalho. Você se sente bem trabalhando na seleção? Eu me sinto bem, me sinto muito realizado. Eu acho que o meu legado dentro da seleção, ele não é só em nível de resultado, é legado, porque a gente organizou as coisas lá dentro, né? Nós fomos para uma federação de futebol e não é fácil você chegar numa federação de futebol e dizer que tem uma outra modalidade, tá? Essa modalidade é importante. A gente trabalhou muito, muito mesmo, né? E quando eu falo a gente, são poucas pessoas, né? A gente trabalhou muito para deixar as coisas muito organizadas. Então, fazer esse trabalho também me gerou um desgaste físico, emocional muito grande, porque você fica batendo, você fica, né, e não, aí daqui a pouco você ganha um sim, ganha mais 10 não, mais um sim. Então isso vai te desgastando ao longo do processo, né? Então hoje eu digo, eu tenho um prazer grande de ter deixado, quem for o sucessor, infinitamente vai encontrar as coisas muito mais organizadas do que eu encontrei. Eu encontrei as gavetas vazias, bagunçadas. Uma salinha lá no fundo. Que nem parecia uma sala, talvez. E assim, não era um ambiente que um treinador ou uma seleção de uma modalidade tão importante mereceria. Então eu acho que eu sempre falo sobre isso de forma muito clara, né? Hoje eu encontro mais organizado, mas eu estou num lugar resultadista também. Legal, Marquinhos. Falando agora em Mundial, você deve viajar agora para o sorteio, né? Lá no Uzbequistão. Uzbequistão, que nominho, hein? Para disputar o Mundial, né?
Existe alguma preferência de local, de grupo? Então, o Brasil é um cabeça de chave, né? Então, são 6 cabeças de chave, né? Ao lado do Brasil, Portugal, Espanha, Argentina, Irã e Uzbequistão, que é o país sede, e esqueci um? Não. São 6, né? Os outros potes também têm ali seus adversários importantes. O Marrocos não é um cabeça de chave, mas é uma seleção muito forte. Muito forte. Então, o Cazaquistão não é um cabeça de chave, é uma seleção forte, com muitos brasileiros, enfim. Não dá para escolher um caminho, né? Eu acho que quem tá lá não tem como, né? As pessoas, tá fugindo. Não é questão, é que eu não posso direcionar absolutamente nada. Então, eu acho que nessa hora é o destino, é Deus que escolhe o teu caminho. Depois você encara e vai trilhar, né? Desses últimos anos, qual que foi a análise, ou uma análise que você faz dos últimos amistosos que o Brasil disputou? De forma geral, a gente foi muito bem, né? A gente acabou de sair, recentemente, o primeiro ranking oficial da FIFA, do futsal. Existia um ranking... O Brasil está nos dois, né? No feminino e no masculino, né? Existia um ranking que não era oficial, que apontava o Brasil já no primeiro. Então, o ranking oficial ele só consolidou aquilo que... E a gente teve aí um ciclo extremamente favorável em termos de resultado, né? Se a gente for juntar o ciclo, né, de 7 anos que eu estou à frente da seleção, a seleção perdeu 8 jogos em 7 anos, né? Claro que um desses 8 foi a semifinal do último Mundial, né? Talvez eu daria 40 derrotas e ganho aquele, né? Para tu ver como isso é... Então, às vezes as pessoas dizem, mas perdeu, mas a gente ganhou muito, né? Muito mais. E esse ciclo especial, ele já inicia muito organizado, né? A gente planejou com quem nós queríamos jogar, como que seria, a gente operacionalizou e executou. Então, ao final desse processo todo, nós jogamos com as melhores seleções durante o ciclo, nós vencemos. Então, a gente vai com confiança. É suficiente? Não. Porque quando a gente chega no Mundial, é como se entrasse o safety car na corrida, todo mundo sai da mesma linha de largada. E ali são os mesmos minutos para cada lado, para as duas equipes. Mesma dificuldade, enfim, o cenário é igual para todos. Então, ali, se largar bem, fazer uma corrida consistente e passar a linha de chegada em primeiro. Esse é o objetivo. Então, acho que a gente está com um bom ciclo. Legal. E a programação, já para a participação do Mundial, convocação, nós já reunião dos jogadores? Nós já temos uma programação, uma pré-programação já desenhada, que vai envolver 3 ciclos, né? O primeiro ciclo vai ser o ciclo de apresentação no Rio, na cidade de Magé, vai ser onde a seleção vai treinar, né? Do período do dia 10 até o dia 27 de agosto. Depois a gente tem um segundo ciclo, que aí nós viajamos para o Uzbequistão para fazer 2 amistosos com a seleção local. E o terceiro ciclo já é o ciclo competitivo, lá dentro mesmo. Lembrando que o Mundial começa dia 14 e a FIFA tem o FIFA-4, né, que eles chamam, que as seleções só podem chegar no país 4 dias antes do início. Então, nós já vamos estar antes, porque a gente costurou um planejamento para que a gente pudesse chegar no país antes. Então nós jogamos 2 amistosos com o Uzbequistão para ter uma ambientalização, para ter a questão do fuso horário, questão da alimentação, tudo isso já meio ajustado. Então esses são os 3 ciclos, né? A convocação ela deve sair próximo ali do início de agosto, enfim. Nós já temos ali uma lista grande, uma lista. Essa lista pode haver algumas mudanças ou você já tem na cabeça? Eu tenho. Eu trabalhei os últimos. Esse ciclo é mais curto, esse ciclo é um ciclo de 3 anos, né? O Mundial foi em 21, em função da pandemia, e agora eles mantiveram o 2024, o que dá 3 anos de ciclo. A gente perdeu um ano, isso é ruim, mas enfim. Eu não mudei muito, eu fui naquilo que eu acreditava, né? Certo ou errado, decidi com as minhas convicções, com um staff também que me suporta, então a comissão técnica tem muita influência sobre as decisões. Eu dou a última palavra, mas é uma decisão muito democrática, muito compartilhada, e eu tenho na minha cabeça os jogadores. Mas
pode ter lesão, pode ter algum tipo de problema que a gente precisa substituir, e também a gente já tem umas recomposições meio encaixadas ali. Então, o mapa da seleção ele está desenhado. Vai fazer algum amistoso antes dessa viagem, antes da convocação? Alguns amistosos? Não, porque a nossa última data foi em abril, e agora fica esse gap até setembro, né? Tá. Então, é uma falha, inclusive, no calendário da FIFA, né? Botar uma data em abril, a outra só em setembro, e depois... Sabendo que tem um Mundial pela frente. E depois, novembro tem outra, né? e dezembro tem outra, depois do Mundial. Quer dizer, poderia ter trazido pelo menos uma data para que as seleções pudessem se preparar melhor, mas enfim, né? Marquinhos, e com relação ao nosso futsal feminino, você acha que o nível do futsal feminino brasileiro está chegando onde tem que chegar mesmo? Eu ou acho ainda, que melhorou. em relação à Europa, ainda falta... Não, muito ao contrário. Eu acho que no feminino nós ainda temos uma hegemonia muito, muito grande. A diferença, por exemplo, hoje, em nível continental, é absurda ainda. O Brasil segue muito à frente, coisa que no masculino já não é mais. No masculino a gente tem ali a gente está cercado por... Nivelada... Divide o protagonismo com outras equipes, como a Argentina, como a Colômbia, como o Paraguai, como a Venezuela, né, que vai à Copa de novo. Então eu acho que no masculino sim, mas no feminino nós temos no continente sim. Sobre a Europa, ainda temos uma pequena vantagem. Então a gente tem ganho as últimas competições. Agora, recentemente, a gente venceu uma competição em Portugal importante, né? Com Espanha, com Portugal, que são as duas grandes seleções. Né? De nome. E a gente também sai no ranking mundial FIFA em primeiro. O desafio do feminino é em nível mundial, né? Porque a gente tem pouca difusão da modalidade no continente africano, no continente norte-americano, com CONCACAF, na Ásia, em alguns lugares, por questões religiosas, por geopolítica, existe um problema. Então a missão do feminino ela é muito mundial. Acho que no Brasil a gente está caminhando muito bem e a gente tem uma safra de atletas de renovação muito boa. Né? Legal. Marquinhos, agora a gente já está indo para o final aí desse nosso bate-papo. Liga Nacional, Campeonato Brasileiro. Liga CBFS. Existe aí uma briga de egos entre essas duas entidades, já que a CBFS fez e montou e já está sendo disputado um campeonato brasileiro e a Liga tem, né, já há muito tempo, a Liga Nacional, que é um campeonato que dispensa comentários. Né? O que você acha dessa, uma queda de braço? De certa forma, sim. Acredito que algumas ações que são realizadas, elas competem entre elas, né? Às vezes a gente se sabota, né? O futsal, a modalidade se sabota. Todas elas têm sua importância, eu acho que as competições elas abrem mercado de trabalho, visibilidade para a modalidade, uma série de fatores, né? Por outro lado, quando elas concorrem entre elas, elas não geram benefício. Então essa desconexão entre a seleção brasileira, para que o público possa entender um pouquinho hoje, a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, ela tem dentro do seu organograma o futsal e o beach soccer, né, sob o guarda-chuva dela. Mas é só a seleção. A CBF não tem gerência nenhuma nas competições nacionais. E são gerenciadas pela... Aí tem a instituição que é a LNF, que faz a Liga Nacional, que é um produto que já tem muitos anos consolidados, ok. E a CBFS, ela cuida das competições também nacionais. Então, ela cuida do brasileiro, agora que foi lançado esse ano, que é uma competição também muito atraente, porque tem clubes de futebol, isso. fomenta mais, traz mais torcida, engajamento, enfim. E ela faz todas as outras competições, Supercopa, ela faz a Taça Brasil. Que são essas competições que dão vaga para Libertadores e Mundial e competições, né? Então, porque a Liga Nacional daí agora fica de mãos atadas. Quer dizer, se você ganha uma Liga Nacional, você não tem uma vaga garantida, né? Eu acho que eles precisam sentar e conversar. Como todo, é que ninguém quer perder, né? As pessoas não querem perder, elas querem sempre ganhar. E aí, numa discussão, se você não for desprovido disso, não tiver a ideia de você ceder em algum momento, é difícil a relação, né? Então, acontece isso. Por isso que às vezes o público ele fica confuso e às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas isso aqui vale o quê? E às vezes para tentar explicar, se você não contextualizar,
você não consegue explicar, você não consegue ser objetivo. E aí, às vezes, você também não tem tempo para ser muito prolixo, né? E ficar contando tudo o que acontece, né? Mas, em síntese, é isso, né? O produto tinha que estar mais claro. As pessoas precisavam entender melhor quais são os caminhos, como é que acontece, né? E isso só é possível se eles, como gestores, conversarem, né? Legal, Marquinhos, eu mais uma vez quero agradecer aí a gentileza de nos atender, a gente fazer essa entrevista aqui em Marechal Cândido Rondon. Mais uma vez, um agradecimento ao Gabriel e também ao Anderson Piccolo. Vem aí o nosso 6º título. Oxalá. Que os anjos digam amém. A gente trabalhou muito, eu tenho confiança que a gente fez aquilo que precisava fazer, que a gente conseguiu realmente fazer um ciclo bacana. Eu sempre coloco muito as coisas assim numa caixa onde é difícil a gente habitar, que é do imponderável, do imprevisível, né? Então, se a gente sabe que isso acontece e pode acontecer, a gente fica mais atento ainda. Por isso que eu falo, ganhamos, somos primeiro do ranking, beleza, mas isso aí não é suficiente. Para manter os atletas focados, a comissão focada, né? A gente está muito concentrado na importância. E a gente vai fazer, claro, de tudo para que isso aconteça. Eu tenho confiança no meu grupo, na comissão técnica, no trabalho que a gente realizou, mas eu sempre olho para cima e peço para o Barbudo nos ajudar também, porque... Precisa também, né? Quem não tem fé, né, não vai a lugar nenhum, né? Eu tenho muita fé, acredito muito que quando a gente está aqui trabalhando, ele está lá de cima olhando e ele vai dar para a gente o que é de merecimento. Se for para ser, ótimo, fica muito Falta feliz. de trabalho e dedicação não é. Porque às vezes a bola... E fé também. Bate e entra, às vezes a bola bate e sai, e ela tem uma razão de entrar, de bater e entrar e de bater e sair, né? Então, que ela bata e entre e que a gente mereça essa conquista, né? Legal, Marquinhos. Mais uma vez, muito obrigado, pela gentileza. Obrigado. E a gente volta já depois do intervalo com mais podcast de Olho no Esporte. Muito bem, nós voltamos com o podcast de Olho no Esporte, sempre em nome do Grupo Pra Frente Brasil, Rede de Postos e Transportadora, falando agora de futebol Série D, FC Cascavel, que foi até Santa Catarina enfrentar o líder Concórdia e acabou sendo derrotado por 1-0, com direito a muita reclamação do elenco cascavelense com relação ao gol marcado pelo time de Santa Catarina. Confira aí os melhores momentos e a entrevista com Gilson Kleina. Serpente Aurinegra. Quando tem falta lá, o Concórdia. Bola na área, batida na trave, no goleiro, e o Neneca fica com ela. Olho, autorizada a cobrança. Quem vai pra bola? Alisson. Garratti bateu, firme o goleirão Jean segurou, evitando o gol cascavelense. Muito grande de passe. Olha a chegada mais uma vez ali do Natson. Concórdia, Natson bateu, colocado pra fora! Valendo a bola, a enfiada de bola pro Périx, teve o domínio e a batida aqui! Defesaça do Neneca! Cascavel e curtindo sua narração, parabéns Rato, ótimo trabalho, bola levantada na área, o toque de cabeça do Alisson, mira e o gol!
Limpa a jogada, quem sabe agora, olha a chegada do Cascavel ali com o Ellison, vai chegando o João Pedro, bateu, tira a zaga do Concórdia. Chucou e agora está de volta a equipe da Serpente Aurinegra. Levantamento na área, o desvio de cabeça, velocidade. Vamos lá, eu sou mais Cascavel, quem sabe agora a Serpente Aurinegra, bola levantada na área, pode sair o gol, Vitinho não alcança. Falta já cobrada, vem o Denner. Tem pressa o Cascavel, Rodrigo Alves, quem sabe agora o gol de empate de longe, a batida foi à direita do goleirão. Tabela a bola, vai linha de fundo, boa bola do Martinelli, quem sabe agora o toque de cabeça. Tentou o João Pedro, vai sobrar lá com o Vitinho. Vai na jogada pessoal de novo, limpa a jogada, bateu forte, foi alta demais, bola em linha de fundo. Frisamos, né, desde a nossa chegada que a equipe do Concórdia é uma equipe que tem a bola parada. Haja vista que eles estão fazendo as vitórias aqui dentro a bola parada. Então, nós tínhamos que estar um pouco mais ligado, por mais que foi falta no lance. Entender que algumas tomadas de decisões nossas foram equivocadas. Nós tínhamos no primeiro tempo, principalmente, toda a transição, todo o contra-ataque aberto. Não fizemos a melhor escolha ainda. Tomávamos uma decisão assim, muito precipitada e perdimos a bola, sendo que nós poderíamos ser agressivos e poderíamos levar perigo ao gol. Mas, cara, não faltou luta, não faltou entrega. Acho que nós precisamos melhorar a nossa ofensividade, tentar entender melhor agora, no começo dessa semana aí, fazer um estudo, fazer uma reflexão forte dessa derrota, para que a gente possa retomar, né, reagir no campeonato e poder fazer as vitórias. Espero que possa começar já no domingo contra o Novo Hamburgo. E o aspecto mental também, você tem trabalhado isso, né, professor, com os jogadores, que se tornou fundamental também no futebol. O futebol hoje ele é muito mental. Então você tem que ter esse discernimento, você tem que trabalhar para a gente criar uma mentalidade vencedora, entender que o Cascavel tem que fazer um vestiário de vitória, mas para que isso transcorra a execução, ela tem que ser um pouco mais. Se nós estamos passando uma situação difícil, a simplicidade é que vai nos tirar dessa situação. Agora trabalhar, entender que melhor maneira que a gente possa estruturar essa equipe, essa formatação, se de repente as coisas não estão acontecendo com todos os atacantes, colocar um pouco mais de criatividade no jogo, entender de que maneira que a gente possa chegar mais, né, finalizar em gol, chegar no último terço, criar situações para que a gente possa ser uma equipe mais equilibrada. De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Ainda sobre futebol, categorias de base, Campeonato Paranaense Sub-20, o Cascavel venceu, Cascavelzinho, né? Venceu o PSTC por 5-0 no sábado e você confere agora os melhores momentos e os gols desta partida. Engata uma primeira, vai invadir a área, olha o Kevin invadindo a área, o toque, duas defesas no bate-rebate dentro da área, safa-se o Cascavel, ainda ali o Kevin, brigou por ela ali o Adrian, aí invadiu o Kevin, bateu, pra fora essa bola não, mas houve o desvio, Breno faz o levantamento, procura o Juninho, domina no peito, olha o garoto, bateu pra fora! Juninho quase abre o placar pro Cascavel. Craque. Olha o Juninho, boa bola, invadiu a área, colocou pra trás a triangulação pra fora! Levantamento na área. Desvio de cabeça, sobra com o Choco, bateu, que golaço! E o gol! E que gol! Jurídico, vice-presidente jurídico do clube, diz que é quase impossível o Cascavel perder pontos. Mas o Cascavel está se defendendo. Olha a chegada do Cascavel. Boa bola batida e o gol! E que gol! Camisa número 6, corta para o meio, vai na jogada pessoal, tabela com o Ícaro, vai bater de esquerda, batida forte, defesaça do João! Pé de bola o Gabriel, ainda o Adriel. O Adrian coloca essa bola na área, batida firme do Murilo. Boa bola, vem invadindo a área, passou por todo mundo, ficou com ela o Vitor. Do Cascavel em todo o Brasil, tá pedindo mais. Breno levanta essa bola na área, Juninho de cabeça e o gol! E que gol!
Vai fazer o levantamento na área, saiu bem ali o goleirão. Se perdeu um pouquinho, olha o toque de bola pra fora na tentativa do Juan. Olha a invasão da área, vai chegando o Cascavel, torcida com ele, sobra dentro da área e o gol! E que gol! Olha o Watson, pegou de primeira. Ainda o Watson girou, bateu em cima da marcação. Olha o chute e o gol! E que gol! Na perna esquerda tem o Vitinho na marcação, vai além de fundo, tenta colocar essa bola na área. O toque de cabeça, a defesa do Vitor! Opa, que cobrança boa ali do Pedro! Vamos falar agora de futsal. O Sorocaba acabou ficando com o título da Libertadores ao vencer o Barracas Central da Argentina por 4-2. Conquistou o título da Libertadores de futsal 2024 de forma invicta, 6 vitórias, 6 jogos, 26 gols marcados. Já o Cascavel ficou na 5ª colocação ao vencer os Centauros da Venezuela por 2-1. Cascavel, que aos poucos aí vem melhorando o seu futsal, hein? Você confere aí, então os melhores momentos do Cascavel e Centauros e depois tem a entrevista com o técnico David Hudson. A competição é muito difícil, né? A defesa do tricampeonato era o nosso objetivo maior, mas é claro que a gente, sabendo de expectativa e realidade, a gente sabia que seria um campeonato bem difícil. Nós perdemos, então, acredito que um jogo só, né? Então a campanha foi boa, se analisar por esse aspecto, né? O time vem numa crescente e vendeu caro a sua eliminação, né, para o Magnus, fez um grande jogo e dentro da competição foi crescendo. Eu acho que a gente sai daqui de cabeça erguida e que as coisas, né, podem fluir para a gente mais na frente, né? A gente está na evolução e eu tenho certeza que a gente vai dar muito trabalho ainda nas competições que restam para nós durante o ano. De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Tá aí a Serpente Tricolor, foca agora as atenções na Série Ouro, que tem que dar uma recuperada aí nos pontos, né? E também na Liga Nacional. E a gente fica por aqui com mais um podcast de Olho no Esporte, sempre, como eu falo, em nome do grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e também transportadora. Desejo a você uma ótima semana e a gente vê na segunda-feira que vem, hein? Tchau, tchau. Grande abraço.